Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Dando continuidade ao evento, será ministrada a palestra intitulada Gestão de Riscos nas Atividades de Fiscalização. Será proferida por José Ronaldo de Melo Júnior. José Ronaldo é coordenador de fiscalização do Cresce Alagoas, pós-graduado em Gestão Pública, mais de 20 anos de experiência atuando na fiscalização do Cresce Alagoas. Com a palavra, Ronaldo Júnior. Bom dia a todos, meus colegas. Antes da gente iniciar, eu queria agradecer aos presidentes que liberaram os palestrantes, Cresce São Paulo, Ceará, o Cresce Paraná, ao COFES que deu o maior apoio para a gente, também cedeu alguns palestrantes, mas o assunto agora, eu vou falar assim, vou fazer igual o Limão. Cadê o Limão? É de fiscal para fiscal. Vai começar agora, viu, Limão? Fiscalização, meu irmão. Passaram aqui doutores, mas agora a gente vai falar a nossa linguagem. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, nada de pergunta, eu quero participação. Beleza? Porque o que eu vou falar aqui todo mundo já sabe. Mas eu sei que vocês, no Cresce de vocês, tem muito exemplo para poder enriquecer a nossa palestra. Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar, e eu quero enaltecer esse sistema, o sistema do GEAF. Claudemir não está aqui, mas ele teve que ir embora, mas eu quero agradecer ao nosso diretor nacional de fiscalização, porque o GEAF ele foi um divisor de águas no sistema de fiscalização. Não é verdade, Limão? Tudo isso aqui começou por causa do GEAF. Trouxe proximidade dos Cresce, proximidade dos fiscais, e sinceramente a gente aprendeu muito, não é verdade, dos antigos aí? A gente aprendeu, cadê o Bareta? Não é? A gente aprendeu muito com essa integração, com a fiscalização. O Rio de Janeiro fazia de uma forma, de fazer de outra, mas aí a gente foi copiando, o Rio de Janeiro copiou a gente. E a melhoria do sistema de fiscalização é devido ao GEAF. Lógico, eu vou pegar uma palavra que o doutor João Teodoro falou lá no encontro em Natal. O sistema precisa passar por uma modernização. O GEAF ele trouxe muita questão da quantidade de autos, mas hoje a gente tem que prezar pelo quê? Pela qualidade do trabalho. Então, o assunto que eu vou trazer aqui Na verdade, a gente vai só registrar o nome. É como um pai
que teve um filho que parece, o filho parece com ele, todas as características, porém, ele ainda não registrou. E no decorrer aqui da palestra, eu quero ver todo mundo participando, dando exemplo para enriquecer, tá certo? Gestão de risco na atividade de fiscalização. Né? Esse assunto, ele vem em decorrência de 2 conferências que eu participei. Uma lá em Curitiba, a Elisama está aqui, da conferência, não foi isso? Fiscalização dos conselhos. E na conferência lá em Brasília. E eu peguei esse assunto e adaptei à nossa realidade. Né? Quais são os objetivos da gestão de risco? Né? Primeiro objetivo, análise do quê? Do cenário. Toda análise, toda gestão de fiscalização, ela precisa passar por esse objetivo aqui. Ó. A primeira, a análise do cenário. O que é isso? Você reúne a sua equipe e você vai analisar o cenário. De que forma? Quais são as infrações mais comuns que existem no seu regional? Não é? O que é que pode ser feito? A redução, estratégia para mitigar. É uma coisa que uma vez eu vi um colega falar e eu tive que corrigir. O colega disse assim, ó, lá no meu regional, quando eu autuo 1, aparece 10. Não é? Ou seja, o trabalho está sendo ineficaz. A gente tem que trabalhar para reduzir. Diminuir a ilegalidade, diminuir a facilitação, as irregularidades. É dessa forma que a gente trabalha. E o objetivo também da gestão de risco é o quê? Melhorar a tomada de quê? De decisões. Se eu estou encontrando uma dificuldade, muita infração por exercício legal, qual é a melhor decisão que eu vou tomar para tentar diminuir? E uma coisa que eu falei no ano passado, que é otimizar o tempo. De que forma? Né? Existem formas com que a fiscalização ela pode aproveitar melhor o tempo. Para quê? Para ter um aumento de eficiência. Né? Ano passado nós falamos lá em Fortaleza sobre as ações das redes sociais. Vocês lembram disso, né? Nós falamos a forma com que a gente orienta o corretor, né, através do WhatsApp. Principalmente aqui em Alagoas, tem uma particularidade. Os corretores, a maioria, são autônomos. Então, é difícil encontrar esses corretores exercendo em alguns escritórios. Eles usam muito o WhatsApp, que é o escritório virtual. Então, nós colocamos em prática aqui o trabalho de rede social, a notificação pelo WhatsApp, orientativo, que tem dado certo. A Adriana está aqui? A Adriana do Ceará? Pronto. A Adriana vai lembrar, acho que foi esse ano, não foi, Adriana? A gente estava lá em Brasília e eu mostrei a Adriana alguns trabalhos que a gente faz em rede social e a resposta imediata. Não é assim, Adriana? Né? Melhoria do quê? Da confiabilidade. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu assumi a fiscalização, algum tempo atrás, a gente não tinha confiança dos corretores. Foi difícil. Né? Dimas Saíta não, né? Tá ali. Então, o que é que acontece? A gente não tinha, a gente autuava, o camarada dizia na cara da gente, ó, se você quiser autuar, pode autuar, não vai dar em nada mesmo. E eu sei que alguns aqui passaram por isso. Né? Era difícil. Né? E a proteção da reputação de quem? O doutor João falou muito aqui. Que o trabalho da fiscalização, né? O trabalho de orientação, o trabalho fiscalizatório, ele protege quem? A reputação do conselho. Né? Então, os objetivos da gestão são esses aí. Mas existem alguns parâmetros. Primeiro, na gestão, identificação. A fiscalização ela precisa identificar, analisar as práticas mais comuns de infração. Não é? Se eu tenho em determinado local, vou falar Arapiraca aqui, quem conhece Arapiraca é o Limão, né? Né? Que é uma cidade que está em expansão, segunda cidade do estado da Alagoas. Quem conhece é o Bareta também, cadê o Bareta? O Bareta está lá fora, ele conhece. Né?
O problema que nós enfrentamos em Arapiraca hoje é corretores vendendo loteamento irregulares. Foi uma análise que foi feita. Não é? Você vai para Maceió, a parte litorânea, é onde a gente encontra mais o quê? Exercício legal da profissão. Você vai ali para Maragogi, na divisa com Pernambuco, ali em São José do Coroa Grande. Marcelo sabe disso. A gente vê o quê? Corretores de Pernambuco querendo trabalhar na Alagoas sem inscrição eventual secundária. Então, essa é a análise das práticas. Né? E o mapeamento. Né? Isso aqui é bom, e eu sei que todos os CRES têm aqui as delegacias, é isso, os delegados. Que não é bom nem estar falando delegado, né, doutor Tibério? Representante do CRES. Né? E a gente teve um problema uma vez lá, numa cidade do interior nossa, né? Onde o evento tinha a delegada, né, do CRES e o delegado de polícia da cidade. Então, quando foi falado o nome da delegada, o delegado de polícia se incomodou. Então, é bom a gente mudar essa nomenclatura para representante, não é isso? É melhor. Né? Então, o mapeamento ele é importante para a fiscalização, não é isso, Carlinho? Você vai para determinada região, você sabe o que vai encontrar lá. Se a gente for para Maragogi, ali naquela região, divisa com Pernambuco, muito difícil a gente encontrar ilegal lá. Muito difícil. Mas lá a gente encontra muito corretor de Pernambuco querendo trabalhar em Alagoas sem estar regular. Então, você faz um mapeamento. Né? Ali você vai ter que trabalhar dessa forma. Né? Essa é a identificação. Avaliação, classificar os riscos com base em quê? Probabilidade, que mede o quê? A chance do risco se concretizar e o impacto disso. Não é? Se chegar um loteamento, um exemplo, na região norte lá, onde a gente está tendo agora um lançamento, qual é a probabilidade de ter legal? Muito pouca. Baixa. Né? Mas qual é a probabilidade de ter exercício irregular por conta da não inscrição de secundária eventual? É muita. Né? E qual é o impacto nisso? Né? Essa é a avaliação. Outra, priorização, determinar quais os riscos são mais críticos e precisam ser tratados primeiro. Se eu perguntar aqui, vai ser unânime. Não é? Qual é a prioridade de cada conselho aqui? Ele falou zangão. Né? Mas eu vou falar, é exercício legal da profissão, não é verdade? Né? Porque o exercício legal da profissão, quando a gente começa a combater ele, o corretor que muitas vezes não paga anuidade, ele vê a ação do conselho, ele vai lá e diz, não, agora o meu CRES está fiscalizando realmente a profissão e eu vou pagar a anuidade. Se não há esse combate, há críticas. Não é assim, doutor Tibério? Né? Aqui a gente chama picareta, exercício legal. No Rio de Janeiro é zangão, Pernambuco é zangão. Algum outro local que chama diferente, o ilegal? Não, né? Como é que chama lá no Ceará, Carlos? Contraventor. Como é que chama lá na Bahia? É? Picareta. Serve também, né? Lá no Pará, como é que chama lá? Picareta. Né? Vamos lá para a região sul. Cadê a Elisama, Isaías? Como é que chama lá? Zelador? É. Lá em Santa Catarina? Clandestino. Né? Alguém de Roraima aí? Como é que chama lá? Picareta. Picareta do Norte. Essa é boa. É bem regional, né? Então... rapaz, eu ia até fazer uma correção ao delegado aqui. Eu disse a ele, ó, sorte sua que eu não era fiscal ainda. Sorte sua, que você trabalhou em 85, eu não estava no CRES ainda. Vamos lá, vou passar. Desenvolvimento das estratégias da resposta de risco. Planejar, mitigar, transferir, evitar ou aceitar os riscos. Eu estava falando com o Tibério, eu falo do Tibério porque a gente tem intimidade e a gente se fala toda semana, né? Não, a intimidade que eu falo de trabalho.
De trabalho. Tudo começa com planejamento. Não é verdade, Isaías? Então, o que é que a gente faz lá? Segunda-feira, os fiscais vão dizer isso aí para mim. A gente senta, né? Não é assim, Tagino? E faz o planejamento semanal. A gente senta, recolhe as denúncias, vê onde a gente pode trabalhar, onde tem as maiores dificuldades, e a gente tem um planejamento da semana toda. O fiscal, segunda-feira, ele já sabe o que é que vai fazer durante a semana toda. Nós planejamos isso. Não é? Implementação das respostas, colocar em prática as estratégias da resposta aos riscos. E aqui eu vou falar de algumas ações que a gente faz lá. Né? A gente faz a orientação, aqui, né? Desculpa aí, homens. Ação orientativa, ação preventiva, fiscalizatória, né? E a punitiva, e eu vou incluir mais um aqui, que foi a ideia da Bruna ali, conciliatória. Né? Monitoramento e revisão, acompanhar os riscos, revisar as estratégias, ajustar as respostas conforme necessário. Né? É acompanhar se o cara foi autuado, né? Tem um prazo de defesa, né? Se defendeu ou não, mas se ele continua, tem que monitorar principalmente o exercício legal da profissão. Em alguns regionais aqui acontece o seguinte: quando o cara é autuado pelo exercício legal da profissão na primeira vez, já manda para o MP, não é isso? Alguns já mandam direto. Lá em Alagoas, aqui em Alagoas, a gente espera a segunda, a habitualidade. Né? Ele é orientado na primeira, se ele permanecer, a gente faz novamente o trabalho e fazemos a denúncia. Antigamente, a gente fazia a denúncia no MP, mas demorava, porque o MP mandava para a delegacia de polícia, né? E às vezes é aquela demora. Hoje, com esse convênio da DEPOL, a gente vai direto na delegacia de polícia. Eu vou mostrar depois um exemplo aqui de um cidadão que a gente foi fazer o trabalho, e quando a gente chegou na delegacia de polícia, o delegado já disponibilizou os agentes para ir com a gente, para fazer a intimação do cidadão e ser ouvido no mesmo dia e responder o TCO. Parceria forte, hein? Monitoramento e revisão. Aqui é a gestão de risco. Mas a gente vai entrar, e faltou até colocar lá no meu assunto as ações, que eu vou falar um pouco aqui. Né? As ações, elas visam o quê? Proteger a sociedade e defender as prerrogativas dos profissionais. Por que não? Porque quando a gente combate o exercício legal, não é? A gente está o quê? Defendendo a categoria, reserva de mercado. Existe uma lei, né, específica para a profissão. As ações, caráter o quê? Educativas, nós usamos muitas essa aqui, ó, educativas ou orientativas. O fiscal, quando ele vai fiscalizar, isso eu faço questão de que os fiscais ele tenham conhecimento, né, saber um pouco da tesouraria, da anuidade, saber um pouco de inscrição, porque muitas vezes está lá, o cara está devendo, não é? A gente não faz aqui, a gente não faz autuação por débito. Eu sei que a maioria dos regionais não estão fazendo mais, é isso, por conta daquela decisão do STF. Mas a gente tenta pelo menos o quê? Atualizar os dados. A gente orienta, só, esse débito do senhor, o senhor pode passar lá tantas vezes, não é? Está tendo um refis lá no CRES, porque o senhor não aproveita a oportunidade para ficar regular. Existem os benefícios para a categoria, para aquele que está em dia. Existem os cursos gratuitos para quem está em dia, os convênios, não é? É uma forma o quê? Orientativa, educativa, de orientar o corretor. As ações preventivas, não é? Nós temos um espaço em todas as vezes que nós temos entrega de carteira, que foi disponibilizado pela diretoria, da gente falar de cada setor.
São 5 minutos da fiscalização, 5 minutos do administrativo e 5 minutos do TI. Então, a gente passa algumas orientações para os novos corretores. E o Cresce Ceará, o Cresce Pernambuco, o Cresce Paraíba tem um trabalho interessante, que é o Cresce... Não, aquele itinerante. Isso. É um trabalho o quê? Preventivo. Não é? Trabalho preventivo. Nós usamos lá também o quê? O outdoor. Nós temos aqui o presidente, eu vou mostrar no final, na jangada dele, colocou lá. Não é? Se você for fazer negócio com o corretor, existe o Cresce. É interessante isso. Corretivo, qual é? Fiscalizatório. Primeiramente, a gente orienta o corretor, conversa com ele. A gente faz isso até, mas fica registrado, muitas vezes pelo WhatsApp. Mas se ele permanecer ainda, não é, cometendo a infração, aí a fiscalização ela vai ter que o quê? Autuar pela irregularidade. Né? Ações de mediação e conciliação. Eu coloquei isso aqui até porque eu conversando com a Bruna, é interessante isso sim. Por que não? Né? Não só as denúncias que chegam com outros corretores, que já existe o Crescom, não é? Mas também há uma reclamação grande dos corretores em relação aos custos, muitas vezes a demora de entregar o certificado. Eu sei que todos os Cresce passam por isso. Né? Então, o que é que a gente faz? A gente pede às imobiliárias de forma conciliatória para que afaste o cidadão, né? Ele trabalha em off, até conseguir a regularização, de forma conciliatória. Lembrando que todas essas ações que a gente faz aqui, a gente registra, viu? E as punitivas, que é punir o corretor, né? Tipo de fiscalização quanto à iniciativa. Isso aqui eu aprendi com o Marcelo. Viu? Aspecto. Fiscalização proativa e reativa. A iniciativa parte de quem? Do órgão fiscalizador, ou seja, você planeja o que é que você vai fazer durante a semana. Quando há um tipo de fiscalização reativa, motivada por denúncia, essa tem que ser prioridade. Você fez um planejamento para visitar determinados locais, mas surgiu uma denúncia, eu tenho certeza que o Júlio faz isso lá. Prioridade é a denúncia, não é assim, Júlio? Por quê? O foco. Prevenção e educação na proativa, e a reativa é o quê? Correção e punição. O custo dela é um custo menor, a longo prazo, mas a reativa pode ser devida à urgência e à gravidade. Né? Pode ser um custo elevado. Muitas vezes você tem que fazer o quê? Uma viagem. Né? Aí tem um problema, né? De liberar muitas vezes a diária. Né? E às vezes são trabalhos demorados que muitas vezes a diretoria não entende. Aí de um dia para o outro, não, você tem que ir lá fazer e voltar, não. Às vezes tem um custo maior. Se passar dias, uma semana, não é verdade? Ela tem um custo mais elevado, mas ela é de urgência e de gravidade. Né? Qual o impacto da fiscalização proativa? Reduz o que? A incidência de problemas. Né? E na reativa, ela atua após o problema ter ocorrido. Houve lá a prática do exercício legal, de imediato você tem que ir lá para poder fazer o trabalho. Né? O exemplo, realizações de auditoria o quê? Periódicas. Né? O doutor João falou uma coisa aqui, algumas coisas que o doutor João falou, está aqui. Ó. Então, eu vou só dizer assim, idem ao doutor João. Né, Limão? Idem. Né? Cláudio me falou uma coisa interessante, ele diz assim, ó, toda imobiliária ela tem que ser visitada no mínimo 2 vezes por ano. Né? Se há fiscalização constante daquela imobiliária, né, está faltando alguma coisa, alguma melhor forma de tentar diminuir aquelas visitas. Né? E na reativa é o quê? Investigação após denúncia. Chegou a denúncia, vai ter que ir lá fiscalizar. Tem para onde? Né? Esse é o tipo de fiscalização. Agora vamos falar sobre os cuidados nas ações de fiscalização. Aí eu vou pegar um pouco da palestra do Isaías do ano passado. Eu não vou falar sobre abuso de autoridade, ninguém se preocupe não, viu? Né? Até porque doutor é ele.
né? Mas eu vou falar aqui algumas coisas que eu peguei e que realmente é preciso observar. Primeiro, conhecer os limites da sua autoridade. Certifique-se de que está ciente das leis e regulamentos que regem a sua função como agente fiscal. Não ultrapasse os seus limites. Eu vou falar o exemplo, mas não vou citar o nome do santo. Eu cheguei no GEAF e tem o fiscal do GEAF. Vou dizer GEAF mesmo, porque foi no GEAF. Né? Ele chegou no plantão, aí estava lá o loteamento sem registro. Estava o corretor, ele fez a autuação. Aí ele disse o seguinte: vamos fechar o plantão, não tem registro. Né? A gente vai lacrar aqui. Eu não estava junto com ele, mas quando eu soube, sei, camarada, peraí, isso não é função da gente, não. Ó, lacra o stand, tem que lacrar, não foi assim. Quem é que estava comigo? Acho que foi o Carlos Ceará que estava. Mas não foi ele não, viu? Mas ele sabe o nome do santo. Né? Aí a gente vai ter que lacrar aqui, vai ter que fechar. Não, não é assim. A nossa fiscalização é em cima do corretor. Se houve lá, se o depoimento sem registro, a gente tem que fazer o quê? A denúncia junto a onde? Um MP. Vai lá no MP e comunica, né, aquela irregularidade. Né? Fiscal que muitas vezes acha que é autoritário demais. Eu aprendi uma coisa com o Bareta. O Bareta me ensinou uma coisa. O Bareta disse: Juninho, que é baiano, né? Que é o seguinte, meu irmão. Quando você for fiscalizar, não se afobe, não. Pega a pasta assim, bota do lado. Lembra desse, Bareta? Bota do lado. Conversa com o cara. Quando o cara estiver macio, aí você puxa a pasta. Pode ter certeza que ele vai assinar. Não é? Porque tem fiscal que é assim. Ele vê a quantidade. Chega muitas vezes lá para o fiscalizado, só assina aqui que não vai dar nada não. Quem já ouviu essa história? Assina aqui que não vai dar nada não. Né? Quer ver um que dá aula? Carlos Ceará. O cara que é fiscalizado por ele, o cara vai saber a história todinha do Cresce, porque ele conta tudo. O Carlos né, Carlos? Ele fala da fundação do Cresce, da profissão, até a atualidade. Eu digo porque eu já vi o Carlos fiscalizando. Né? Então, assim, existe um limite, minha gente. Você está ali para fiscalizar o exercício da profissão. Eu conheci um fiscal, felizmente ele era daqui, não é mais fiscal. A gente chegou no plantão, estava lá o ilegal, Carlos. Aí o ilegal foi correr, ele foi correr atrás. Aí disse: pega! No meio da rua, pega! Aí quem olhava, ali na Ponta Verde, quem olhava dizia ser ladrão. Era não, era o que estava em Torres Isaías. Né? Esse negócio de dizer assim: eu vou prender você, eu já vi fiscal dizer isso, viu? Eu vou levar você para a delegacia de prender. Ó, o limite. Conheça as leis. Não é assim. Né? E deixar claro aqui: só existe 3 profissões que o exercício legal dela dá prisão. Quem é que sabe dizer? Medicina, farmácia e odontologia. As outras são tratadas com contravenção. Agir com transparência, mantenha a conduta clara, transparente ao lidar com os fiscalizados. Explique os motivos da fiscalização. Era para ter falado isso agora, Carlos, sobre tu. Porque o Carlos explica tudo direitinho. Olha, meu amigo, você está sendo autuado por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai ter 15 dias para fazer sua defesa. Né? Não deixe de fazer sua defesa. É porque eu sempre levo os exemplos dos dinossauros aí, dos antigão comigo. Né? Eu brinco com eles aí, dos mais antigos aí, do Clóvis, do Aulício, né? Do Bareta, do Carlos, do Hermano. Cadê o Hermano? Está ali. Né? Eu sou o caçula deles, mas eu aprendi demais com esses camaradas. Né? Aprendi demais. São bons fiscais, que deixou um legado, deixou a pista, não foi, Bareta? Toda feita, só para a gente andar agora. Né? A Dailton também, ó.
Não tive a oportunidade de fiscalizar com o Edson. Cadê o Edson? Não, o Edson Trum, com o Kleber, mas são caras antigos. E a gente era daquela época que a gente era cobrador de imposto, lembra? A gente era cobrador fiscal, saía para fiscalizar. Quem fez muito isso foi o Cresce São Paulo, não foi, Clóvis? Cresce São Paulo, não foi? Não foi, Aulício? E um de vocês vieram para cá para cobrar, não foi? Era cobrador de imposto, meu amigo. Tem que chegar aqui e só está devendo, ó, ou paga, ou a gente lhe autua. Eu ainda peguei essa época. Cadê o Adriel? O Adriel sabe disso. Né? A gente tem que cobrar. Né? Veja como evoluiu, né? Fiscal itinerante. Né? Era difícil, você imagina, chegar para o limão corretor, disse, Limão, ou tu paga, a gente te autua para cancelar o teu Cresce. E aí? Bala, né? E às vezes o fiscal, não sei se foi da época do Maciel, o fiscal saía com a mala cheia de cheque, dinheiro, não era assim, minha gente? Mas graças a Deus que passou esse período, né, minha gente? Precisa mais isso, né? Mas ter clareza, quando vai fiscalizar, explique ao fiscalizado direitinho, perca tempo, fale, não é? Já pegamos situações complicadas, minha gente. Isso que foi falado aqui hoje, Alagoas era difícil realmente fiscalizar. Né? Tenho vergonha de dizer não, eu levei muitas carreiras. Viu? Uma vez o camarada botou o carro por cima de mim, eu tive que pular dentro do carro do Cresce, senão eu ia morrer, atropelado. Né? Cadê o Fábio Maranhão? Fui lá para o Maranhão, meu amigo, o cara botou foi uma 12 em cima da mesa. E aí eu peguei a pasta e disse, meu amigo, vim aqui para lhe ajudar. Mas se você não quer, eu vou embora. Né? Porque a maior arma do fiscal se chama, sabe o quê? Isso aqui, ó. Comunicação eficaz. E eu disse, cara, o cara botou a 12 e disse, ó, eu estou aqui para lhe ajudar. Se você não quer, então, tudo bem. Ele disse, não, fica aí. Como é que você vai me ajudar? Aí eu fiz igual o Bareta me ensinou. Peguei a pasta, botei do lado, não me afobei fazer o alto, comecei a falar da profissão, que ele ia ganhar dinheiro, isso. Aí ele chegou, Isaías, para mim e disse assim, ó, eu não tenho estudo, mas eu vou colocar o meu filho para fazer o Cresce. Pode ser? Pois não. Né? Eu disse, agora posso deixar registrado? Esse pode, meu filho, vai que eu assino. Aí fiz o alto, entreguei a ele. Depois eu fiquei sabendo que o filho dele tirou o Cresce. Né? E cá entre nós, quando você vê um resultado do seu trabalho, você fica orgulhoso, não é verdade? De você ter chegado no local, né, Limão? Um bocado de ilegal lá. O Dimas mesmo estava na plenária uma vez, entrega de carteira. Aí, na hora do camarada tirar foto com o presidente, o Dimas atendeu ele tão bem que ele disse assim, eu não quero foto com o presidente, eu quero lá o fiscal lá, o Dimas. Ó. Chamou o Dimas, eu quero foto com você. Porque você me ajudou, você explicou. Né? E agora eu vou ganhar dinheiro, porque se não fosse você, eu ia estar trabalhando em ilegalidade. Então, ó, transparência, conversa, não tem pressa. Para com esse negócio de estar autuando mulher do cafezinho, que acontece no GEAF. Né? Ah, qual a sua função aqui? Não, eu sirvo café. Tá, eu vou fazer aqui um auto aqui, você assina aqui. Acontece ou não acontece? Quer dizer, já aconteceu, né? Não é? Eu conheci um fiscal que ele era assim, ele chegava no plantão, irmão, aí estava lá o ilegal, aí autuava. Ele ia na esquina, voltava de novo lá e autuava de novo, não é verdade? Era, não é, mano? O cara ia autuar de novo, aí chegava lá no Cresce com 10 autos de exercício legal da mesma pessoa. É? Habitualidade, né? Eu vou correr um pouquinho por cada hora, vamos lá. Respeitar os direitos dos cidadãos. Todos contribuintes têm direitos legais que devem ser respeitados durante o processo fiscal. O doutor João falou uma coisa interessante aqui, respeitar. Né? Às vezes a gente tem que ser psicólogo, né? E se o fiscal não tiver cuidado, ele vai entrar numa bronca
por uma abordagem errada que ele fizer. Né? Quantas vezes você não chegou no plantão, o cara começou a meter o pau? Uma vez eu cheguei no plantão, o cara falou do presidente, da mãe do presidente, do pai do presidente, começou a falar mal, e eu calado. Né? Quando ele terminou de falar, ele disse: meu amigo, me desculpa, porque eu sei que isso não tem nada a ver. Né? E ali eu conversei com ele e tudo, ele assinou o auto. Às vezes o camarada não está no bom dia, né, doutor Tibério? Brigou com a esposa, está lá, né? Dívida para pagar. Né? O carro está para ser tomado. Então tem que ter respeito, ter calma, né? Saber o seu limite, saber o que vai falar. Não é assim, Eliseu? Tem que saber explicar direitinho. Né? Uma vez eu acho que foi o Pedro, uma vez que a gente foi fiscalizar, o cara era de menor. Né? Ele estava no plantão de vendas e ele era enteado de um corretor. E o Pedro me ligou na hora: disse: Júnior, eu peguei a identidade dele, é de menor. Foi tu, Pedro? Ou foi Pedro ou foi o Dimas? Eu não lembro. Eu disse: olha, não faz o auto. Não faz, ele é de menor. O correto aqui seria chamar o quê? Conselho tutelar. Né? Até o idoso, a gente tem que ter cuidado. E eu não vou mentir, não, que eu já errei também. Uma vez eu fui fiscalizar o idoso, fui firme com ele, o idoso começou a passar mal, meu amigo, botou a mão no coração. Eu disse: meu Deus do céu, se esse cara morrer... Né? Foi recente isso. Cadê as Brunas? Lembra disso? Olha. Né? O cara passou mal, depois eu fiquei com a consciência: meu Deus. Né? Então tem que ter cuidado, ter respeito, né? Saber falar é o diferencial. Né? Manter imparcialidade, isso aqui é bom demais. Né? Eu vou fazer uma pergunta. Tem algum presidente aqui? Não, né? Tá, vamos lá. Tem, é? Poxa, rapaz, que pena que eu ia falar na frente dos presidentes. Né? Quem já foi fiscalizar alguém, o cara disse assim: oi? Tá, eita. Quem já foi fiscalizar alguém, o cara disse assim: rapaz, eu sou amigo do presidente. Aconteceu ou não? Ele levantou. Eu sou amigo do presidente, ó. Acontece ou não? Né? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, ó. Eu estava na delegacia sendo ouvido por um TCO, estava lá o ilegal. Ó, não se preocupe que não foram os presidentes atuais, hein, que aconteceu isso. Né? Alguém ligou para mim e disse assim: o que é que você está fazendo aí? Eu disse: o meu trabalho. Aí ele disse assim: mas precisa disso? Eu disse: quando chegar no CRES a gente conversa, pode ser? Pronto, quando a gente chegou no CRES, eu fiz logo todo o dossiê, aí se prepara logo, né? O cara já tinha sido autuado, doutor Tibério, 4 vezes. O cara já tinha pulado de um imobiliário para outra, Carlos, ó. Aí eu peguei todo o histórico, né? Se apresentar aqui, ó. É o presidente. Né? Então tem que ter parcialidade. Uma vez eu encontrei, foi meu primo lá, exercendo legalmente a profissão. Meu primo. Pai, foi autuado. Pegou o tio dele, o irmão foi. Irmão do teu pai. Né? Tem que ser imparcial. Né? Não discriminar. Né? Não ter preconceito. Né? A abordagem deve ser o quê? Justa. Trata todo mundo igual, minha gente. Né? E tem uma coisa que eu carrego assim, e eu aprendi lá com meus amigos do Ceará, que é o seguinte: você vai fiscalizar, você vai abordar, às vezes o cara está com dificuldade, tenta entender o lado dele. Faz uma pergunta, sabe qual é? O que é que falta para você tirar o CRES? Isso é uma pergunta poderosa. Né? Porque você termina constrangendo a pessoa, ela vai entender que você quer ajudar. Né? E quando você faz essa pergunta, ela vai dizer: olha, está faltando isso. Isso, olha, eu vou deixar aqui registrado, vou ter que fazer o meu trabalho, porém tente regularizar nesse prazo. Né?
E aí, quando você vê aquela pessoa, quando ela tira o Cresce, ela vai lhe agradecer. Tantos trabalhos assim a gente já teve de agradecimento, né? Tratar com respeito e parcialidade. Pronto, aqui é uma das ações. Primeira estratégia que a gente fez, levou o presidente para fiscalizar. Ó. A gente levou o presidente, aí o presidente se empolgou, queria fiscalizar todo mundo. Ó. Foi abordar os ilegais. Ó. Né? Depois disso aí, a gente ganhou a touro para fiscalizar. Foi depois daí, viu? Que o presidente viu, rapaz, o trabalho de vocês, o que é que vocês estão precisando? Presidente, me deu a touro. Aí ele foi e comprou, na licitação. Né? Leve o seu presidente, para ele saber. Eu sei que nem todos vão, mas tem alguns presidentes aqui. O presidente do Amazonas, Paulinho, de vez em quando ele posta lá junto com os fiscais. Isso é legal demais, minha gente. Né? E eu sei que deve ter outros presidentes aqui que fazem isso. Rondônia também, isso é bom. Né? E aí, por isso que o presidente faz tanta concessão a gente, né? Só está faltando, né? Mas assim, ele faz algumas concessões para a gente. Né? Aqui, ó, aqui foi um trabalho interessante. A gente tem muito problema, principalmente na região de Arapiraca, com loteamentos irregulares. Né? Esse aqui, ó, é chefe do Ministério Público, é o chefe geral, né? E nós levamos a demanda para ele. Ele encaminhou, isso aqui parece o doutor Valber. Cadê ele? Está aí? Olha, parece com o senhor. Toda vez que eu olho essa foto, eu lembro do doutor Valber. E aí o promotor-chefe encaminhou para o promotor de Arapiraca. Tivemos a reunião. Essa aqui foi a delegada que eu falei, ó, que o pessoal pensava que era da polícia. Que ela usa um distrito diferente de perita. E a gente fez a parceria. E essa parceria foi recente, não foi, Itagino? E rendeu um trabalho maravilhoso. Por quê? Eu gosto de copiar. Eu peguei a ideia do Isaías, lá do Gaema, o convênio de fiscalizar os lotamentos irregulares, e peguei a ideia do Limão, despacho de orelha. Eu aprendi isso com você, viu, Limão? A gente foi lá buzinar no ouvido dele, depois buzinou no ouvido dele. E aí o que foi que ele fez? Ele chegou e disse assim: vocês façam ações para poder identificar quais são os lotamentos irregulares na cidade de Arapiraca. E nós fizemos o levantamento, fizemos a reunião aqui, foi recente. Interessante que a prefeitura lá não tinha, doutor Tibério, eles não tinham mapeamento dos loteamentos. Quando a gente apresentou, eles disseram: rapaz, como é que vocês têm isso? Foram mais de 50 loteamentos irregulares e clandestinos em Arapiraca. Aí fizemos a reunião técnica, e aí recentemente a gente fez uma ação. Aqui, ó, foi entregue. Polícia Militar, também teve a matéria, né? Aqui, ó, Prefeitura, Cresce. E esse trabalho rendeu uma repercussão de tal forma que muitos loteamentos irregulares começaram a procurar a prefeitura e depois o cartório para poder regularizar. Lembra lá? Proteger quem? A sociedade. Então, isso é uma ação que chamou muita ação. E essa ação, ela resultou em outros pedidos, não foi, Itagino? De outras prefeituras para fazer junto. Nós estávamos lá em Maragogi, fiscalizando, e o secretário lá nos abordou e disse: olha, eu vi a matéria que vocês fizeram lá, trabalhando em Arapiraca, eu queria que vocês fizessem aqui também, somente nessa região que está crescendo muito. Veja a contribuição que foi dada para a sociedade, né? Eu sei que o Limão faz muito isso lá. Aonde? Cadê ele? O Guilherme está aí? É não, né? É? Aqui, ó, foi falado, lembra que foi falado aqui, vou colocar dessa foto, agora eu vou explicar o porquê dessa foto. Nós tivemos lá em Maceió um grupo de falsos corretores. Aqui, toda vez eu penso que estou em outro lugar. Aqui em Maceió, que ele aplicou um golpe de 500 mil reais. 500 mil reais. O que é que eles faziam? Anúncio na internet, fazia a pessoa depositar o dinheiro, fazer o Pix, né? E interessante, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram cerca de 10 pessoas, Júlio, levaram lá para
levaram lá para o empreendimento, conseguiram entrar no empreendimento, e quando chegou dentro do empreendimento, o Tibério disseram, olha, essa casa aqui vai ser sua, essa aqui sua, sua. Agora faça o Pix, para garantir. Foi. Faça o Pix. E as pessoas começaram a fazer o Pix acreditando que ia ter o imóvel, que ia ser financiado. E eles falsificaram o contrato da Caixa. Né? Então, foi algo que repercutiu bastante. As pessoas foram lá no Cresce, a gente juntou, todo mundo orientou. Né? A Segurança Pública abriu essa delegacia. Inclusive, esse delegado aqui foi o que fiscalizou aqueles influencers que estavam lá com o negócio do jogo, viu? Foi esse delegado aqui, viu? Que prendeu alguns influencers. Passamos o dossiê para ele e a parceria ficou fechada, não foi, Tagino? Então, toda denúncia que tiver de golpe, a gente passa direto para ele. E eles vão investigar. Toda denúncia. Só para dizer que nessa foi em relação a uma corretora que tinha sido do seu registro cassado. Também. Uma corretora que já tinha sido com registro cassado pelo COFES, que a gente já tinha tomado a credencial dela, e ela continuou trabalhando, mas ela continuou aplicando golpes. E eles passamos a informação, não foi, Tagino? Para eles. Depois de ter sido registro cassado, foi levado à delegacia que você, juntamente com a nossa equipe de fiscalização, junto com a polícia, foi levado à delegacia, vai responder ao processo. Isso. O juiz a condenou a 10 vezes, 2 meses, e foi a pena dela. Isso. Só vou correr um pouquinho. Esse aqui é o Pedro. O Pedro é o nosso modelo lá do Cresce. Cadê ele? Pedro? Né? Quem é que não tem trabalho aqui com o porteiro? Né? O que é que vocês fazem lá para tentar combater o trabalho com o porteiro aqui, síndico? Né? Qual o trabalho que a gente faz, Isaías? Primeiro, orientativo. A gente, geralmente, esse pessoal, a gente não tem como provar. Não tem materialidade, mas a gente orienta. Ó. O fiscal foi até lá, conversou. Graças a Deus que aqui em Alagoas tinha um diferencial. Vou explicar por quê. Primeiro que o presidente da ADEPOL agora vai ser corretor. Né? O dono, vamos dizer assim, o que detém maior número de contratos de condomínio é corretor Ferreira Hora. Né? E o presidente do PROCON de Maceió, superintendente, é corretor. Todo mundo é corretor. Credenciado, paga anuidade. Só não exerce, né? Mas quando a gente precisa, a gente tem essa facilidade. Então, nesse caso aqui, não era do Ferreira Hora. A gente foi lá, orientou. E eu faço uma coisa, acho que quem vai explicar isso amanhã é o Ricardo. Né? Existe lá, no sistema, uma aba chamada diligência. Né? E a gente tenta, pelo menos, registrar ou colher os dados daquele cidadão. Mesmo ele falando, né, que não exerce, que não é dele, tal, a gente, pelo menos, tenta colocar no banco de dados, entende? Colocar no banco de dados. Eu não sei se algum Cresce faz dessa forma, mas lá funciona. Né? Aqui, ó, pronto, esse aqui é superintendente do PROCON, é corretor. Ele teve uma reunião com a gente lá já há alguns anos. E o que foi que ele nos orientou? Disse, olha, quando vocês receberem alguma denúncia de empresa de consórcio, vocês vão lá, orientam, né? Se possível, tenta registrar e passa para a gente. Porque consórcio, muitas vezes, é propaganda enganosa, não é assim? Ele, às vezes, dá a entender que está vendendo o imóvel e não é. Na verdade, ele está ali vendendo crédito. Não é isso? Então, a gente sempre orienta. Né? E essa ação aqui foi recentemente com o pessoal do Pernambuco, não foi? Aqui, ó. Foram duas. Cadê o Luiz? Está aí? Pronto. 2 ações. Era um lançamento. Cadê o Hermano? Está aí? Pronto. Recente, não foi, Hermano? Muito boas essas ações. A gente conseguiu autuar corretores de Pernambuco que estavam trabalhando aqui e, consequentemente, eles pegaram alguma irregularidade desses corretores lá de Pernambuco. Esse trabalho é muito bom. Marcelo colocou essa semana junto com a Bahia, não foi? Vocês fizeram, né? Bom. E aqui, esse delegado de polícia aqui, eu acho que foi colocada essa foto, né? E para a gente aqui em Alagoas é mais rápido a gente
ir na delegacia, entregar a denúncia do que no MP. Esse delegado aqui é o seguinte, ó. Quando a gente chega lá, eu já ligo para ele no caminho. Disse, doutor, estou com minha equipe aí precisando fazer o trabalho. Ele já separa os agentes para acompanhar a gente. Por quê? Quando a gente chega lá no local para pegar o ilegal, ele faz a intimação na hora, doutor Tibério. A gente autua, ele já faz a intimação. Esse caso aqui do Rei do Lote foi interessante. A gente foi de manhã, encontrar esse cidadão, não encontrou, mas os agentes encontraram, entregaram a intimação a ele, e à tarde ele já estava sendo ouvido. E ele, como ele já tinha sido autuado, a gente foi lá e entregou ao delegado. E ali foi aberto o inquérito contra aquele falso corretor. Né? Aqui, ó. Alguém já recebeu alguma reclamação de falso corretor em cartório? Não? Aqui tem muito. O corretor muitas vezes diz assim, vá no cartório que tem um monte lá de ilegal. Né? Cartório, prefeitura. A gente ouve muito aqui. Aí quando foi um dia, o Dimas, inteligentemente, pegou um anúncio de um cidadão, e o cidadão mesmo marcou com ele no cartório. Aí a gente pegou dentro do cartório, ele fez o exercício legal, e esse trabalho aqui rendeu, minha gente, ó. Olha quantas curtidas e comentários, viu? Os corretores começaram a elogiar o trabalho da fiscalização. Poxa, dentro do cartório, como é que vocês pegaram? Dentro do cartório. Né? E isso aqui trouxe um alerta para os outros falsos corretores, viu? Que muitos não quiseram, né? Graças a Deus, assim, com a divulgação que a gente tem, isso aqui é duas imprensas lá, são duas páginas que são mais vistas aqui em Alagoas. Né? Então, isso aqui, quando a sociedade vê, que recebe essa informação, e hoje aqui é assim, ó, se você for tratar o negócio com o corretor, a primeira coisa que o cidadão pede é, qual o seu CRES? Sabe por quê? Porque a gente educou. A gente fala, a gente bota propaganda, né? A gente bota na página. Não é assim, Adelmo? Quantos? Não é? Então, esse trabalho foi um trabalho muito bem. Isso aqui é outra página também, ó. O trabalho que nós fizemos recentemente, não foi, Tagino? Aqui, ó. Falso corretor, esse aqui. Interessante que não é a gente, não. Essas páginas aqui procuram a gente para publicar. Recentemente, eu não coloquei aqui, Tagino, mas tem as entrevistas aqui que você deu, né, para as emissoras, para divulgar a profissão, o trabalho do licença legal. E aqui, ó, a jangada do presidente. Clóvis, não se preocupe que não é dessa jangada não que você vai, viu? Sábado, viu? É um barco maior, viu? Essa aqui é a jangada do presidente, ó. Eu acho que é, não? Que ele botou essa propaganda? É, não? É, deve ser. Aí ele foi e colocou. É interessante isso aqui, ó. Quem que já viu esse outdoor aqui espalhado aqui na cidade? Tem vários outdoor desse aqui, né? Vários outdoors. Isso aqui é interessante, minha gente. Que interessante. Bom, minha gente, aqui termina a apresentação. Deu para mostrar alguma coisa. Eu acredito que esse trabalho aqui, esse assunto sobre gestão de risco, né, a gente já pratica, né, muitos CRES já praticam, porque o que eu posso falar, a gente hoje, fiscalização do sistema, ela está em outro patamar. A gente agora está prezando pelo quê? Pela qualidade do trabalho, pelo resultado. Né? Os números, ele é importante, né? Mas o resultado, a busca do resultado é bem melhor. Né? Você chega no local, você chega na cidade, você chega na imobiliária, quando você conseguiu diminuir o exercício legal, né, Carlinhos? Quando você consegue diminuir as irregularidades, você é reconhecido, isso é a maior satisfação que a gente tem, não é verdade? Não é? Tem uma pergunta ali, ó. Liga aí, Ângela. Ali. Primeiro para lembrar da foto e depois da qualidade acompanha também a quantidade. Quando a gente começa a trabalhar bem, a gente acaba levantando também a numeração de autos. Exatamente, e o número de inscrição. E o número de inscrições. Ó, e a qualidade também do auto, bem lavrado, com fatos. Foi falado sobre isso aqui, né? O doutor Diego falou, o presidente falou, o João Teodoro, a qualificação, o auto bem feito.
Marcelo quer falar? Boa tarde, pessoal. Sou Marcelo, para aqueles que não me conhecem. Entrei como fiscal no concurso, passei 8 anos exercendo, depois 2 anos como coordenador de fiscalização e estou superintendente. Quero parabenizar a Júnior aí por esse quadro bem apresentado, mas eu queria levantar aqui uma questão que eu tenho percebido que está faltando nos encontros, pelo menos ao meu ponto de ver, uma vez que os encontros o objetivo principal era padronizar e, como falou o doutor Teodoro, unificar, é a mesma coisa. Então, a gente tinha uma mesa redonda, que ao final debatia o que foi falado com o palestrante e se redigia uma ata. Para que, como é que eu vou padronizar se eu não tenho documentação? Aqui a palestra está acontecendo, acredito que todos estão anotando e vão colocar em prática. Mas seria importante o sistema rever isso para redigir uma ata ao final e o COFES que pegou o evento agora possa cobrar para que realmente tenha a efetividade da padronização. Eu queria levantar também 2 questões, justamente nisso. O Júnior falou sobre habitualidade, que aqui em Alagoas faz 2 vezes. Ok. Mas a habitualidade, se a gente for para o conceito dela, e lá no Código Civil, se não me engano, no artigo 966, que vai dar o conceito de você ser empresário daquela área. Se você vende um imóvel só, você não é um empresário, ou seja, não é um contraventor. Mas se tu vive daquela profissão, configura. Então, seria necessário o fiscal encontrar essa pessoa por 2 vezes ou constatar que essa pessoa vive da atividade porque tem anúncios ou realmente vendas comprovadas há mais de 10 anos. Mesmo eu sabendo disso, preciso pegar ele de novo. Então, tinha que se padronizar e ver a resposta. Porque eu sei que muitos aqui fazem de um jeito, outro faz de outro. E, ao final, talvez as pessoas não queiram falar como deve ser. Então, não vai ter efetividade você falar tanto e se as pessoas não colocarem em prática. Não vai ter padronização nunca. E a gente criou isso para tentar padronizar de verdade. A outra questão eu quero orientar no sentido de que, Júnior falou da prisão. Nesses 8 anos de fiscal, eu conduzi uma pessoa para a delegacia, quem conduziu não foi a gente, foi uma fiscalização conjunta, que estava MP, e estava o Ministério Público do Consumo e o delegado do Consumo, lá de Pernambuco, de Recife. E ele conduziu a pessoa, porque a contravenção penal é um crime, é uma infração penal menos ofensiva que o crime, mas também permite a prisão em flagrante. E o artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer do povo pode decretar a prisão ali em flagrante daquela pessoa e a autoridade policial deve fazer, sob pena de responder por aquilo. Se um policial encontra alguém em flagrante e não faz, ele responde como coautor, conforme o artigo 13, acho que linha B, do Código de Processo Penal. Então, era isso, e no sentido de padronizar, redigir uma ata. Por que eu estou falando agora? Porque agora realmente entrou no assunto de fiscalização. E vai vir outras palestras e a gente precisa dessa padronização. Obrigado. Foi boa a colocação do Marcelo, mas sobre a ata, Marcelo, já está pensado, viu? Inclusive, quem lembrar aqui ontem a palestra sobre a lei do estágio, a gente vai ter que sofrer uma mudança aí. Vocês perceberam, né? Não é? Ou seja, a resolução 1476, ela não tem... Ficou bem claro aqui, né? A gente vai ter que cobrar das imobiliárias o quê? O cumprimento da lei de estágio. A doutora falou, eu coloquei lá no grupo a palestra dela, né? Bom dia, Ronaldo. Parabéns pela palestra. André Aguiar, sou segundo tesoureiro do Cresce Ceará e na próxima gestão serei primeiro secretário. Eu queria um esclarecimento, como é que vocês trabalham aqui em relação ao corretor quando ele é cassado, tá? Se após ele ser cassado, vocês continuam monitorando essa pessoa que foi corretor, ou se vocês só atuam posterior ele ser cassado após alguma denúncia, tá? Porque lá em Fortaleza nós temos alguns casos de cassação, né, lá no Ceará, que eu digo, e um deles, após ser cassado, ainda frequenta coquetel de lançamento de construtora,
tem o nome dele em premiação de construtora, nos eventos, e assim, lá a gente fica meio que de mãos atadas, porque parece que a gente não pode nem passar o nome dessa pessoa para as grandes construtoras com qual ele vendia e continua vendendo pelo caso, porque se ele continua sendo convidado para eventos, então ele ainda continua trabalhando de forma errada. Né? Então, assim, teria que ter uma mudança da gente poder escancarar ao vento aí que esse corretor foi caçado lá no próprio portal do Cresce, ter lá o caçado por alguma forma avisar a sociedade e aos construtores que esse profissional ele foi caçado. Sabe? Eu vou contar um exemplo, até o Tagino já ter falado aqui, uma situação que a gente teve aqui, uma corretora que teve o Cresce caçado pelo COFES. A gente tinha informação que ela trabalhava, mas a gente não tinha, Marcelo, materialidade. A gente sabia através dos corretores. A estratégia que a gente usou é o seguinte: a gente vai monitorar e deixar ela à vontade. Uma hora ela vai, foi o que aconteceu. A gente conseguiu pegar, Marcelo, a materialidade dela. Né? Nesse dia nós levamos a Polícia Civil. Ela foi conduzida lá, respondeu pelo 205. Respondeu o processo e foi condenada agora recentemente. Foi, Tagino? Né? Então, assim, é difícil realmente, André. Né? Mas o monitoramento, o acompanhamento, não é? Você deixa a pessoa à vontade, né, Limão? Uma hora eu acho que ele vai dizer, rapaz, esqueceram de mim. Não, uma hora ele cai. Opa, João, tudo bem? Tudo bom. O importante, eu vinha no carro agora de Recife para cá, e um amigo me indagando disse, olha, eu preciso que o Cresce me ajude, o Corfes me ajude, né? Que ele comprou um loteamento, um condomínio, numa cidade do interior de Pernambuco, e não tinha o memorial de incorporação, e já fazem 5 anos que não tinha. Eu disse, não, mas ele tem que me ajudar. Eu disse, olha, o Cresce, o Corfes, fiscaliza o profissional. Isso. O empreendimento, aí é questão de Ministério Público, que a gente não tem, como ele disse, mas eu vou ter que ir lá, você não está me dizendo... Você falou com propriedade aí, uma coisa muito relevante, porque realmente a parte construtiva não nos cabe, a gente tem que fiscalizar o profissional, que ele está ali, está fiscalizando, que ele está, se ele está credenciado, isso é importante, mas não... Você não vai fiscalizar se a obra ali tem memorial de corporação, se ela tem memorial construtivo, nada. E tem outro assunto aqui, que o nosso amigo aqui, Nilton, que é secretário lá de Pernambuco também, questionou, não foi, Nilton? Que um cidadão parece que foi negada a carteira dele lá em Pernambuco, ele conseguiu tirar em outro estado. Eu acho que foi daqui, não? Não sei não, foi aqui, foi Meire. Meire, não diga esse negócio não, pode ser que não tenha sido, né? Então, ele está dizendo que não foi Alagoas, então outro não. assunto, né? Ele tirou a credencial do outro estado. Estourou muito, foi? Posterior ter sido negado por restrições no CPF dele, tinha vários processos, coisa e tal, e por essa razão não consentimos. Ele foi no outro estado, tirou o Cresce dele e solicitou a transferência para Pernambuco. Quando chegou para a gente, era a mesma pessoa, o mesmo CPF. O que a gente vai fazer agora? Ele já chegou lá com o número do Cresce do outro estado. Como é agora que nós vamos fazer? Aí ficamos atados e vamos dar prosseguimento ao feito, né? Fazer o quê? Aconteceu isso aí, mas foi o camarada que tentou tirar o Cresce aqui e foi para lá, né, Tagino? Pessoal, o tempo já estourou. Só para falar aqui, só para dizer tá. que... André? Em relação a essa questão que eu estava falando, que você falou dos Cresce não poderem divulgar o nome, porque infelizmente a lei muitas vezes ela protege o contraventor, certo? Numa das sessões plenárias do Cresce, eu até apresentei a sugestão de que, como algumas empresas fazem, quando um determinado funcionário ele é desligado da empresa, certo? Ou seja, que os Cresce, quando tivessem os corretores e corretoras tivessem o registro cassado, que o Cresce entrasse nos jornais de maior circulação ou até no Diário Oficial, informando que senhor fulano e tal
não é mais registrado no Conselho de Corretores de Imóveis como corretor. Isso aí protegia o CRES e a gente informava a sociedade de que aquela pessoa não é mais corretora. Ou seja, infelizmente, a gente não pode estampar que seu Zé dos Grudes não é corretor, tá? Porque ele pode entrar com ação contra o regional, alegando danos morais. Certo? A sugestão que a gente apresentou foi essa. E não sei se nos outros regionais se pode partir dessa maneira também, André. O caso dele. Mas se o CRES está para poder proteger a sociedade, né? E o caso dessa cassação foi realmente o caso dessa cassação realmente foi picaretagem por parte do corretor, né? Ele se apropriou de valores de aluguel e não foi repassado para o cara era tão corajoso que ele enrolou até desembargador, tá? E assim, se o CRES está para proteger a sociedade, era para ter um meio de a sociedade ser avisada, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica aí para dever de casa, né? Para ser estudado com o jurídico. Isso que eu ia dizer agora. Bota a bola pro jurídico aí, né? Bota tem uns advogados aqui. Exatamente, para poder trabalhar lá por cima, para poder vir essa informação, para poder a gente soltar, principalmente para os consultores. Pessoal, eu vou... Após essa conclusão, a gente vai precisar encerrar por causa do horário do almoço. Por conta do tempo. O nosso jurídico disse que era possível fazer com relação da... Pronto, eu vou fazer o seguinte, minha gente. Doutor Tibério, amanhã dá continuidade por cada hora mesmo. A gente tem que voltar por causa do almoço. Senhoras e senhores. Só rapidinho, Bruna. Quem é fiscal aqui, coordenador? Levanta a mão. Pronto. Eu vou pedir para todos os fiscais, são um pedido da Ângela, não? Todos os fiscais e coordenador, quando a gente sair agora, vai lá para aquela escada lá na entrada, que a gente vai ter uma foto com todos. Tá certo? Depois já está disponibilizado aí já o link do almoço? Depois dos avisos, não é para ninguém sair agora, não. Tá, avisa aí. Gostaria de convidar o diretor de fiscalização do CRES Alagoas para entregar o certificado de Ronaldo Júnior. Fernando Tagino.